Saudações a todos, especialmente aos pequenos agricultores assentados do Alvorecer, Pé no Chão, Alto Celeste e Jonas Pinheiro. Agora são 19 horas do dia 11 de junho, sexta-feira, 2021. Essa semana foi marcada pela notícia bombástica de que o juiz Marcel Queiroz Linhares, da 2ª Vara Federal de Sinop, determinou o arquivamento do processo de desapropriação para fins de reforma agrária da gleba poranga, localizada nos municípios de Sorriso e Vera, no estado do Mato Grosso, onde hoje estão assentados os pequenos agricultores vinculados às associações do Jonas Pinheiro, do Alto Celeste, do Pé no Chão e do Alvorecer. Em razão da repercussão que esta decisão gerou, aqui no Médio Norte, eu resolvi gravar um vídeo explicativo para tentar esclarecer um pouco, uma pequena parcela das dúvidas geradas por esta decisão judicial. Vamos começar destrinchando o que é uma desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. O que é uma desapropriação? A desapropriação, ela consiste no despojamento, na retirada da propriedade, em regra, de um particular em favor do Estado, por motivo de necessidade ou utilidade ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. A desapropriação para fins de reforma agrária, ela é feita por interesse social quando uma grande propriedade ela não é considerada como propriedade produtiva. Foi o que ocorreu com a gleba poranga, pertencente no final da década de 90, à senhora Edicel Cianciarulo. O nome é difícil de falar. Quais são as fases de um processo de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária? Antes de iniciar a fase judicial, o INCRA, que é o responsável da União, a autarquia responsável da União por agilizar todo o processo de desapropriação, faz uma vistoria prévia para designar se aquele imóvel rural, grande propriedade, latifúndio, ele atende à sua função social, que é de ser produtivo. E no caso da gleba poranga, ela foi considerada pelo INCRA como uma terra não produtiva. Em razão disso, vem-se na sequência a publicação de um decreto presidencial declarando que aquele imóvel é de interesse social para fins de reforma agrária. Depois da publicação do decreto presidencial, é feita uma tentativa pelo INCRA de acordo com o expropriado, o dono do imóvel, para que se chegue a um denominador comum em relação ao valor da indenização. Se não houver esse acordo, que é na fase administrativa, o INCRA vai ajuizar uma ação chamada ação de desapropriação. É um processo onde o INCRA é o autor e o dono da grande propriedade vai ser o réu. Aqui, no caso, a dona Edicel. Quando o INCRA entra com esse processo, ele deve apresentar um laudo de avaliação e vistoria do imóvel, informando todos os seus marcos, divisas, memorial descritivo e quanto vale o imóvel, tanto a terra nua quanto as benfeitorias. O pagamento da indenização referente às benfeitorias que são úteis e necessárias é feita no início do processo através de um depósito judicial. O pagamento da terra nua é feito através da emissão de uma TDA, que é um título da dívida agrária, que o expropriado pode resgatar no prazo de 20 anos. Ajuizada a ação, nós vamos ter o despacho inicial de juiz, onde o juiz vai mandar o INCRA se emitir na posse e averbar a emissão da posse no cartório de registro de imóveis. E aí determina a citação do expropriado, que é o dono da grande propriedade, para contestar a ação, se não concordar, por exemplo, com o valor proposto pelo INCRA, requerendo, se discordar dos valores, a realização de uma perícia
para que se chegue ao valor correto, valor de mercado. Na sequência, é feita uma audiência conciliatória, são feitas perícias que forem requeridas ou pelo INCRA ou pelo expropriado, faz-se audiência de instrução e julgamento, se for necessário, e na sequência o juiz dá uma sentença determinando qual é o valor da justa indenização e determinando a transferência definitiva da propriedade para o INCRA. Na sequência, isso já finalizado o processo, o INCRA faz a distribuição da terra de acordo com o programa de reforma agrária do governo federal. Isso é um resumo de como se dá um processo de desapropriação. E como é que se deu o processo de desapropriação da gleba poranga? Em 1999, o INCRA e o governo federal, após os estudos preliminares, após a vistoria prévia, resolveram declarar que a gleba poranga, que fica localizada nos municípios de Sorriso e Vera, Mato Grosso, separados estes pelo Rio Celeste, que essa grande propriedade seria de interesse social para fins de reforma agrária. Foi publicado então um decreto sem número, que hoje é identificado como DNN 8609, datado de 12 de novembro de 99, declarando que parte do imóvel conhecido como gleba poranga, com área de 8.325 hectares, 81 ares e 3 centiares, situados no município de Sorriso e Vero, com as suas respectivas matrículas, seriam destinados à reforma agrária. Como eu já falei, esse decreto de 99 separava da gleba poranga parte dela, uma área de 8.320 hectares, 81 ares e 3 centiares. Vamos colocar na cabeça aqui o número redondo, 8.320 hectares, no decreto de 99. No dia 26 de setembro de 2001, foi publicado um novo decreto retificando o decreto anterior e diminuindo a área que deveria ser desapropriada pelo INCRA. Ele corrigiu o decreto anterior, ele não tem número, mas é identificado como DNN 9333 e reduziu a área de 8.320 hectares, arredondando, para 7.305 hectares. Essa era a área que deveria ser desapropriada pelo INCRA. A ação de desapropriação foi ajuizada em Cuiabá, ainda em 2001, no dia 16 de novembro de 2001, pelo INCRA, na Justiça Federal, e depois foi transferida para a Vara Federal de Sinop em 28 de outubro de 2015. 28 de outubro de 2005, tendo como a expropriada, a dona da terra, a senhora Edicel Maria Galassi Cianciarulo, que constava nas matrículas dos dois decretos como uma proprietária. Aqui é importante observar que o segundo decreto reduziu a área a ser desapropriada de 8.320 hectares para 7.305 hectares. Só que os procuradores e os técnicos do INCRA viajaram na maionese e fizeram todos os cálculos de avaliação em cima de 8.320 hectares, enquanto os cálculos da área de ser desapropriada em cima de 7.305 hectares. A confusão começou aí. E o que o INCRA juntou quando deu entrada no processo de desapropriação? Eu estou falando isso por causa da sentença que vamos comentar mais à frente. Junto com a petição inicial, com o pedido de desapropriação que foi dado entrada lá em 2001, o INCRA juntou a procuração dos procuradores, o decreto declaratório de interesse social, a planta e o memorial descritivo do imóvel, a declaração dos confidantes do imóvel, a classificação cadastral do imóvel como sendo uma terra não produtiva, as certidões dominiais de inteiro teor e de ônus, o laudo de avaliação e pesquisa de mercado da região e o demonstrativo de lançamento dos títulos da dívida agrária e ainda a nota de empenho para o pagamento das benfeitorias, que é feita através de depósito judicial. Quanto ao valor da avaliação feita pelo INCRA,
ela é anterior a 2001 e equivaleu a pouco mais de 3.400.000 reais na época. Quando a dona Edicel foi citada para se manifestar acerca da ação de desapropriação do INCRA, ela foi contrária ao valor ofertado pelo INCRA, mostrou vários cálculos dizendo que aquele valor era completamente defasado. Isso foi em fevereiro de 2002 e contestou o fato de estar sendo desapropriado 2/3 da área, afirmou que a gleba poranga toda tinha pouco mais de 10 mil hectares, deixando para ela apenas a parte dos fundos do imóvel, que é muito menos valorizada. E aí ela pediu que a desapropriação abrangesse toda a gleba poranga, que tinha na época mais de 10 mil hectares. E contestou também o valor da indenização proposta pelo INCRA. Depois da contestação da dona Edicel, a confusão ficou ainda maior, porque os herdeiros de Ivo Chaves entraram no processo dizendo que parte da área que seria desapropriada pertencia a eles. Na sequência, Valdeci Casula Gaspar entrou no processo dizendo que tinha processado a dona Edicel, que tinha ganhado uma causa contra ela e que ela tinha deslocado uma matrícula para cima de suas terras e que teria direito à parte da indenização a ser paga pelo INCRA. Veio ainda os herdeiros de Bartolomeu Ortiz de Oliveira com a mesma alegação de que parte das terras objeto da desapropriação seriam suas. Por fim, o processo contava com tanta gente dizendo que eram os verdadeiros donos da terra a ser desapropriada, que fez com que esse bendito processo durasse 20 anos até agora. Para se ter uma ideia, hoje fazem parte do processo o INCRA, como autor da ação, o espólio de Ivo Chaves como assistente, Valdeci Casula Gaspar como assistente, Vivaldo Vilas Boas como assistente, Celso Luiz Padovani como assistente, Cristiane Bulgarelli Padovani como assistente, Eduardo Arachida como assistente, Dayana Padovani como assistente, Valdemir Agostinho Cima como assistente, Elizabeth Giron Cima, Janaína Cristina de Souza Trento, Edir Barbado, Alcina Dino Pacífico, Edno Luiz Padovani, Sueli Salete Cima Padovani, Sandro Anelson Mixa, Adriana Ascoli, José Carlos de Góes, Rosimere Messiano dos Santos de Góes, Cláudio Miguel Mixa, Belquis Carvalho Bernertz Mixa, Altair José Laufer, Venilda de Góes Laufer, Exilda Ana da Silva Vilas Boas, o espólio de Bartolomeu Ortiz de Oliveira, o espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, e ainda como ré, o espólio de Edicel Maria Galassi Cianciarolo, já que dona Edicel veio a falecer em outubro do ano passado, com 93 anos de idade, e não conseguiu ver o final desse processo. Participam ainda do processo o Ministério Público Federal, como fiscal da lei, e o perito Jairo Ribeiro da Costa. Imagine quanta gente querendo um pedacinho do bolo. Por falar em Jairo Ribeiro da Costa, engenheiro agrônomo, por requerimento do INCRA, o juiz o designou como perito e determinou a realização de perícia para se tentar determinar a delimitação das áreas a serem desapropriadas, quem está na posse das áreas e o real valor do imóvel. Esta perícia teve início em 2017 e o primeiro laudo apresentado na Justiça pelo agrônomo Jairo foi feito no dia 26 de março de 2018. Mas o tanto de contradição existente fez com que fossem apresentadas impugnações em cima de impugnações pelo INCRA, por dona Edicel, pelo Ministério Público Federal e, por fim, o juiz federal Marcel Queiroz Unhares, da 2ª Vara Federal de Sinop, onde o processo tramita, por concluir que não havia como resolver o problema. Agora, uma semana atrás,
no último dia 4 de junho de 2021, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Traduzindo, ele disse que ia arquivar o processo sem dar uma solução, apontando como culpado de toda a confusão e bagunça processual o INCRA. Informações recentes, e isso é importante que se diga, apontam que o INCRA vai recorrer contra esta sentença que determinou o fim do processo, sem uma solução. Isto vai fazer com que o processo suba para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília, que sabe-se lá Deus quando vai julgar o recurso. Até lá, havendo o recurso, o processo fica como se estivesse suspenso, e isto pode demorar anos, porque o processo ainda pode subir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ainda pode subir para o Supremo Tribunal Federal, certo? E esse procedimento de recursos pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem como responder ou como prever quanto tempo isso vai demorar. Se a sentença, aí vamos lá, subiu, vai julgar o recurso. Se a sentença for mantida como está, ou seja, se o Tribunal Regional Federal da primeira região disser o juiz está certo, o INCRA terá que iniciar um novo processo de desapropriação do começo. Agora, se a sentença for revogada, o processo volta para a Sinop e a segunda vara federal vai ter que dar uma solução final ao caso. Aí vem a pergunta que todos vocês devem estar fazendo. E como é que ficam os assentados do Jonas Pinheiro, do Alto Celeste, do Pé no Chão e do assentamento Alvorecer? Bem, meus amigos, enquanto os tribunais não derem uma solução, se a sentença vai valer ou se ela vai ser revogada, os pequenos agricultores, os assentados, ficam como estão. Não há qualquer mudança na situação de vocês. A consequência desse, permitam-me, angu de caroço, é que a solução final para os assentados do Jonas Pinheiro, Alto Celeste, Pé no Chão e Alvorecer vai demorar mais do que se esperava. E não dá para fazer uma previsão para a solução final desse imbróglio jurídico, dessa confusão, desse angu de caroço. Portanto, essa é a resposta que importa. Eu gostaria de dizer aos assentados que não entrem em pânico, porque esta sentença não vai mudar nada na rotina de vocês. Quando o INCRA apresentar o seu recurso, o processo em Sinop fica suspenso até que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, defina a situação. Se a sentença está certa ou se a sentença está errada. Se estiver certa, o INCRA tem que começar um novo processo. Se estiver errada, o processo volta para Sinop e a segunda vara federal de Sinop vai ter que dar uma solução. Agora, aos assentados do Alvorecer, eu queria informar que, do mesmo jeito que vocês terão que esperar o desenrolar do recurso do INCRA, os autores da ação de reintegração de posse, que está tramitando lá em Cuiabá, que prefiro não citar os nomes para a preservação das intimidades deles, também terão que esperar o resultado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em outras palavras, se vocês vão ter que esperar o recurso, os autores da ação de reintegração de posse que tramita em Cuiabá também vão ter que esperar o recurso. E o juiz de lá, como suspendeu, há um acordo lá feito para aguardar o final do processo de desapropriação, ele vai ter que também aguardar o resultado final daqui, do processo de Sinop, que provavelmente vai subir para Brasília nos próximos dias ou nos próximos meses. Então, eu espero que com essas pequenas explicações, essas humildes explicações, eu possa ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado.